Sim, Ora, fala lá agora. Vamos lá ver como é que isto pronto. está. Eu por acaso também ouço aqui com alguma interferência na voz. Só que agora, se calhar, como é que depois as outras pessoas podem confirmar se me estão a ouvir bem? Então, já estou a ver ali depois Está tudo dentro no ar, agora estamos a ouvir bem. a Dona Michelene e a Maria Filomena, já estou a ver. Ok, pelo menos a ela está a chegar, é isso. Ok, pronto. Eh, então, dás-me a palavra, posso continuar, Nuno? Deves continuar, está A perfeito ver, agora. a ver se nesta. Pronto, e como o Nuno agora fez nesta breve apresentação, eu começava a explicar uma coisa. Foi ao longo da carreira, o modo como eu organizei, fui desenvolvendo os vários temas que fui explorando na minha obra. Normalmente o que eu fazia era durante dois, três anos, eu tinha um tema que elegia, que às vezes era ao acaso, outras vezes era porque me suscitavam questões mesmo do dia a dia que nos incomodam e incomodam, que me perturbam. Depois estava a querer falar normas, não é daqui. É que não dá mesmo. Não, agora fala lá. Assim, parece Agora, uma. Parece água a correr. Eu não mexia nada. aqui ouve-se. É? Vocês estão a ouvir todos? Manuela, sim, parece que sim. Eu ouço com alguma distorção de voz, mas depois. Pronto. E dizia eu, só para perceber um pouco mais os fenómenos do organismo, na cabeça que é na prática. Durante dois, três anos eu escolhi um tema, uma série, e desenvolvia esse tema naquilo que eu chamo, ou que nós habitualmente chamamos, de série de artistas. Este conceito para vocês é familiar, eu quando digo uma série não quero, ou não, série de arte, não quero dizer que há uma sequência de objetos artísticos, de obras, ou uma sequência de quadros, que um conjunto de quadros que têm pelas suas características particulares, formais, até o próprio de práticas, as une num grupo. Elas entre si são autónomas, no entanto, todas elas fazem parte de um conjunto. Normalmente, isso tem a ver com formais que nos unificam, ou táticos. No meu caso era com ambos. O Nuno apresentou-vos já há instantes um conjunto de pinturas que fizeram parte de uma série à qual eu dei o nome de Histórias Infantis. Não, sim, história, que tinha a ver com a exploração do trabalho infantil. E eu não, por acaso, não é, era Classificados, exatamente. Essa série eu chamei Classificados, e tinha a ver, como o Nuno disse muito bem, da exploração do trabalho. Como se perceberam naquelas 5, 6 imagens, todas elas, em termos formais, são semelhantes. Há um dispositivo quadro de uma arte, um texto, uma imagem, elas confrontam-se entre si nos seus sentidos e nos seus significados. E todas essas obras optam o mesmo critério, que mais ou menos era sempre previamente estabelecido por mim. Quero fazer as obras desta forma, com estas características, e sobre e, portanto, durante aquele período de dois, três anos, sensivelmente, não é? Eu desenvolvia trabalhos esta temática. Ao fim de algum tempo, estava cansado, já queria explorar outra coisa, e então escolhi um outro tema e desenvolvi. Temas, pronto, como eu acabei agora de dizer, que tinham, neste caso, a ver com a exploração do trabalho infantil, fiz também um outro sobre as crianças, que eram os meninos soldados, que tem a ver com a nível mundial, que é a utilização e a exploração das crianças em cenários de guerra. Pronto, já estou a dizer dois temas que foram ou foram por mim explorados em termos
como o Nuno tem dito isso também na breve apresentação agora, conversas anteriores convosco, acerca daquilo que eu faço, o meu trabalho normalmente caracteriza-se, ou no modo geral, caracteriza-se por ser um trabalho que faz referências e crítica às situações e condições do ser humano. Situações essas que normalmente têm a ver com questões de injustiças sociais e económicas, que têm a ver com questões de ausência de liberdade e os abusos de poder que surgem dessas mesmas ausências e tenho normalmente envolvido os meus trabalhos seguindo esta linha de pensamento, que é, ao fim e ao cabo, a linha de Carlos Nogueira, é um modo como o Carlos Nogueira está no mundo, com algum inconformismo com muitas destas situações. E depois, como eu não consigo ser invisível, sou uno nesta matéria, em termos de ao Carlos No, que faz a abordagem desta disciplina do conhecimento e do saber, que é a arte, explora essas mesmas situações de inconformismo do modo que é feito ao longo do tempo e dos quais eu vou mostrar alguns trabalhos. Já agora, também não há aqui só de uma coisa para outra. Eu fiz pintura durante 2 anos, levava pouco tempo o código, e a dada altura, das condições que já tinha, desliguei um pouco da pintura e passei desde 2008, sensivelmente, só fiz mesmo escultura e outras obras de edificação. Estou a dizer isto porque começava Nuno, dá-me ajuda. Onde é que eu consigo fazer o compartilhar de tela? Portanto, por baixo da imagem. Está aqui, estava a ocultar. Diz que o anfitrião Pois, eu tenho que dar aqui. Já está. Pronto, eu estou a alguém, não. Não percebi. Estou a tapar alguém, se estou a tirar a tela, como é que... Não, estou a tapar. Estou a tapar, dá para ver a imagem? Neste momento ainda não estamos a ver a imagem. Não? Ainda não. E agora? Agora já está. Ok, pronto. Então eu vou fechar este quadro aqui e vou colocar os senhores aqui. Peço desculpa só por esta informação, que é para poder ver o que é que estou a mostrar. E como eu dizia, bem, na imagem, eu não sei se conseguem perceber o que se trata, está suficientemente ampliado. Conseguem perceber mais ou menos a imagem, não? Eu penso que sim, que se está a ver bem a imagem. Pronto. E basicamente isto é o quê? São 2 prateleiras que têm um conjunto de bonecos de peluche. Quando se vê ao perto, eles têm pequenos erros de manufaturação. Foram escolhidos intencionalmente. Eu andei na loja a escolher aqueles que tinham defeito, também não foi difícil. Mas andei todos eles têm uma etiqueta na qual eu retirei o país de origem onde elas foram feitas, vieram todos de países do Médio Oriente do Oriente, precisamente. E eu retirei todos estes bonequinhos desta etiqueta original e coloquei uma outra que diz fabricado na infância. Pronto, penso que percebem de imediato o que é que eu quero dizer com isto e sobre o que é que eu estou a falar. Estou a falar precisamente da exploração do trabalho infantil. E nestas peças, podia ter feito isto de outra forma, mas achei que poderia ser mais interessante pegar uns bonecos
peluche, ou seja, bonecos que servem para em determinadas partes do globo, ou no Ocidente rico, servem de brinquedos para muitas crianças. Brinquedos estes que, como se percebeu, são feitos por crianças de outras partes do globo, crianças essas que são privadas, precisam ter aquilo que é uma infância desejável para pequenos, lazer, de conforto, de carinho, e enquanto uns estão a beneficiar do objeto em si, como há outras crianças no mundo que estão a ser exploradas por direitos. Eu quis fazer a alusão precisamente a isso. É uma das esculturas que eu comecei a fazer em simultâneo com aquela série anterior que viram também em pintura. Quando apresentei isto pela primeira vez, já tinha algumas esculturas e já tinha os quadros que vocês há pouco viram. Pronto, isto só para mostrar uma passagem que foi gradual. Hoje a estrutura amanhã já é só estudo. Isto tudo um processo lento, misturado, em desenvolver alguns casos, assim, numa curta abordagem de cada um deles, fazer o papel da apresentação, já que a imagem não nos permite ver o norte, quando está a visualizar ou mediatizar através da fotografia, não poder entrar à volta e ver todos os ângulos, mais hoje, como é as condições que tiveram as melhores para o fruir da o que tem, obviamente, um jogo de matraquilhos. Este jogo, no entanto, não é já um jogo de matraquilhos propriamente utilizado para a função para a qual foi criado. Isto é uma coisa muito recorrente no meu trabalho e não é uma original meu, no sentido de que esta apropriação de objetos previamente existentes eu manipulo, altero, transformo, procuro dar outros sentidos e significados a esses objetos. Não é nada novo meu, é que vocês já sabem, no certo tem a ver com os objetos ready-made e que já surgiram no início da década do século XX, nomeadamente através de um artista chamado Marcel Duchamp, o pioneiro, foi a primeira pessoa a fazer este tipo de ação de transformar, conceptualizar um objeto pelo local original, no outro, normalmente era um museu, e atribuir essa produção e com a alteração decidida conceptualmente, formalmente, nesse objeto, ganharam esta prévia interpretação para dizer que, a partir da altura em que o objeto ou de matraquilho, um local normalmente destinado, e o transformei de solução, já vou à frente, dizer, obviamente, ser um jogo de matraquilhos e passou a ser um objeto que procura transmitir ao espectador outros sentidos e outros significados. Eu, neste caso, o que é que eu fiz? Utilizei isto, tentei usar isto como metáfora para falar de coisas que existe a nível mundial, com o problema das minas antipessoais. Minas essas que são completamente negativas de guerra e, infelizmente, duram muito para além do período das guerras. Este perigo, este estímulo, continua em muitos países isso alguns aspectos nos casos dos países da Polónia, Angola, em que 40 anos depois há minas entradas com
foi amputar o campo inferior de alguns seres. Eles são igual com circunstâncias, de um lado e do outro, mas todos nós somos eu quis reportar este flagelo um bocadinho e flagelo do continente mais sofre este problema e ao mesmo tempo esta utilização um bocadinho tem algumas perdas destes jogadores de modo quem vê o jogo pessoas com anomalias físicas precisamente para falar disto que eu disse, um território que supostamente deveria estar dominado, seria possível neste caso, mas os flagelos da guerra mantidos. E que com isto precisamente eu posso imagem. Neste caso também teve uma bomba de gasolina para os senhores todos reconhecem esse tipo de objeto católico e eu utilizei uma destas imagens mostrei um conjunto de bolsas. Um conjunto de? Bolsas. As bolsas são as bolsas dos dadores de sangue. Ok. Eu, por acaso, também sou dador de sangue e a familiaridade com este objeto, talvez disso, da proximidade que eu tenho por dador de sangue, com alguma regularidade vou aos hospitais fazer e uma vez proximidade, lembrando de fazer são todas elas cheias, não de sangue, mas de petróleo, precisamente, de gasolina. E não fico com isso, com a colocação aqui do mapa do mundo, na bomba, com bolsas de uma seringa que está a estar na mangueira, uma vez é que sugar tudo aquilo que ali está. Como se fossem umas garrafas que vão inchando à medida que vão. E o que eu queria falar com isto, se chama-se o DREN, já agora. Portanto, quis falar com isto precisamente sobre a exploração dos recursos naturais ao nível do planeta. Exploração essa que é feita maiormente por um conjunto pequeno de países. Ou seja, a riqueza que existe a nível mundial não é distribuída equitativamente. E eu, para fazer alusão a isso, coloquei em cada uma dessas a bandeira de uns países. Eles são, na totalidade, são 8. São 8 são nada mais nada menos países mais ricos e industrializados do mundo, são os G8. Normalmente já é G7. O G8, a altura que eu fiz essa, eram efetivamente 8 países eu pus igual número de bandeiras esses 8 países ali representados, falando e da exploração do bem, que deveria ser distribuído por todos, mas que infelizmente não é, e é certo que existe algum do empobrecimento. Eu não sei se depois se é preferível fazer uma discussão, se os participantes querem perguntar alguma coisa, ou não, questiono agora. É preferível ir pontualmente, ou se eu posso fazer a apresentação, as pessoas tomam nota e no fim fazem levantam as questões. É melhor assim, não? Normalmente funcionamos mais assim. No final, põem-se as questões. Pronto, olha, já agora, Carlos, quando tu olhas para a esquerda, ouve-se melhor. Eu tenho a impressão que tem a ver com a localização do microfone. Então, olhar para a esquerda. Politicamente falando não altera muito. Auditivamente falando. Mas auditivamente falando altera, pá.
Pronto, ok. Auditivamente. Espero que me escutem bem se eu falar para a direita ou para a esquerda. Eu quero falar para todos. Falas para a esquerda. Sem distinção. Pronto, olha, então esta é uma outra obra que eu fiz para falar de um outro tema que eu costumo explorar muito no meu trabalho, que tem a ver com a questão das fronteiras. Ou seja, divisões físicas de território. É que, infelizmente, não são só divisões abstratas ou administrativas das fronteiras. Eu admito e concordo que elas existam. O que eu não concordo e não aceito e tenho dificuldade mesmo em tolerar é quando elas servem de barreiras mesmo intransponíveis e obrigam e privam a circulação das pessoas. É importante que aconteça, que sejamos livres de circular para onde queiramos. Depois também de se devem ou não devem, quem é que deve, há terroristas, etc. Isso eu também concordo. Tenha que se ter essas devidas cautelas, mas acho que não se deve passar o todo ou a parte pelo todo e criar fronteiras e barreiras por tudo que é sítio, porque pode haver no meio de 100 uma ou duas pessoas que se têm más intenções e não deverão aqui vem é precisamente a escultura instalação que eu fiz e apresentei há 10 anos no Centro Cultural Raiano. E foi uma obra que eu pensei, achei que era. Estávamos numa zona perto de uma fronteira, a zona raiana. Felizmente hoje em dia já não tem estas barreiras físicas e a passagem para a Espanha e vice-versa é feita com a maior das facilidades, felizmente. E não perdemos com isso a autonomia e a definição do nosso território, o que é Portugal e o que é Espanha. E não era propriamente só por falar, não era para falar disso, ou falar de um flagelo que existe a nível mundial. Na altura, em 2010, não era se calhar tão forte, tão evidente para nós, porque estávamos dentro da comunidade europeia, as fronteiras internas dos nossos países já tinham sido abolidas há algum tempo e, portanto, nós podíamos circular livremente dentro da comunidade europeia. O problema, bastava-nos ter um passaporte de um dos países. O pior foi para quem estava fora, que viu a sua entrada na comunidade europeia sempre muito mais difícil, porque à medida que tirámos as barreiras entre nós, países comunitários, aumentamos nos países que eram. E nós vimos agora, mais recentemente, com estes problemas que foi muito debatido, foi muito falado, muito questionado, criou muitas divisões e interpretações entre era um problema. Em 2010 não era falado, infelizmente foi falado mais recentemente, infelizmente porque houve motivos para se discutir estas questões que, ao ver, nem sempre foram, as soluções foram estas. O que eu fiz aqui com esta obra era precisamente de um jogo de uma mesa de ping-pong que eu utilizei, que tenha com um muro feito em tijolo, e nesse muro cria aqui logo um entrave funcional nesta obra. Ou seja, eu ao colocar este muro, em vez da rede habitual do mesa de ping-pong, que permite-nos 2 ou 4 pessoas estar a fazer um jogo, a usufruir uma situação de lazer, eu com isto quis cortar abruptamente toda essa função. Do jogo, do entretenimento, do prazer, da comunicação nossa com o outro. E coloquei aqui esta barreira. E esta barreira, como podem depois também perceber aqui na imagem, isto as bolas estão todas de um lado e do outro não há nada. Ou seja, o jogo é impraticável. A comunicabilidade, a relação entre pessoas que estivessem num ou no outro lado deste muro deixava de existir. E eu queria falar com isto
precisamente este tema e esta questão da problemática da justiça e da livre circulação das pessoas. Aqui nesta imagem... Deixa-me fazer uma pequena... Deixa-me fazer um pequeno parênteses, sim. Que é, eu confirmo que de facto quando falas para a esquerda ouve-se melhor. Um ponto okay. E o outro ponto ainda relativamente à imagem anterior, o No recorreu também a algo feito pelo Duchamp, que é a desfuncionalização. Podes continuar. Exatamente. Pronto. Nesta linha também das questões fronteiriças, da circulação entre territórios, eu estou a falar bem assim? Está perfeito agora. Eu ainda não descobri no meu computador onde é que está o microfone. Isto é tudo novidade. Está à esquerda. Pois, já percebi, estou chegadinho à esquerda agora, mas espero continuar. Ainda no mesma linha de trabalhos, o que vê nesta imagem são 3 sinais de trânsito, que são obras que eu fiz durante um período, que inseri numa série que eu chamava Europa, e essa série era basicamente para falar também destas questões que agora abordei com a peça da mesa de bingo. Tem a ver com as questões de circulação, de território, de fronteira, e neste caso o que eu queria falar era precisamente sobre isto que disse há instantes, a impossibilidade ou a proibição da livre circulação das pessoas. E fiz isso num conjunto de trabalhos, a maior parte deles eram objetos que estavam relacionados com as questões da circulação rodoviária e questões de sinalética. E, uma vez mais, como aconteceu neste caso, o que eu fiz foi apropriar-me de objetos que já existiam anteriormente e que fácil reconhecimento por qualquer um de nós. Neste caso são sinais de trânsito, mas são sinais de trânsito, estes que vêem nas imagens não existem, ou não existiam até eu os criar. O que eu fiz foi desenhar imagens que servissem para elucidar aquilo que era a mensagem que eu pretendia transmitir, com a questão da proibição, de levar-nos a refletir sobre a proibição de circulação das pessoas, e criei então estes sinais de trânsito. E depois fiz, isto já tem a ver também com o meu método de trabalho, fiz aquilo que muitas vezes faço, ou me aproprio de objetos que já existem, agarro neles e transformo-os, ou então, como foi no caso presente com estes sinais de trânsito, foram criados de raiz. Eu contactei uma empresa que produz estes sinais para a via pública, falei com os senhores na empresa e propus fazer uma coisa com eles, que era eles produzirem uns trabalhos, umas obras, uns sinais de trânsito, que não seria com as imagens que eles habitualmente têm, mas com aquelas que eu lhes forneci. E eles aceitaram, concordaram, e o resultado foi este. E como podem aqui observar nestas 3 imagens, eu trouxe 3 de 10 exemplos que existem. Posso, por acaso, dizer entre parênteses que um destes sinais está a viver em Castelo Branco, numa coleção particular, já há alguns anos, foi adquirido por um colecionador de Castelo Branco, mas à parte disto, pronto, eu vou voltando, centrando no meu trabalho, diria que estas obras, o que eu fiz, como podem aqui perceber, foi agarrar em sinais de trânsito proibido e que deixam de ser trânsito proibido com carros ou motas, etc. E coloquei outras imagens. Uma é um casal com crianças, numa alusão clara a uma família que quer se deslocar, carregada de bagagens, que quer se deslocar e é impossibilitada de transitar. Nós sofremos isto também muito durante muitos anos, quando tínhamos as nossas barreiras territoriais, fronteiriças, em Portugal e Espanha, porque é o único país que nos faz fronteira, neste caso, mas que as pessoas precisarem de circular, e sabíamos bem, nomeadamente no regime salazarista, as dificuldades, os problemas que tínhamos para circular livremente. E neste caso fiz uma alusão assim, um agregado familiar. A segunda imagem tem um barco, também é uma outra coisa que anos mais tarde, 14 anos mais tarde, 15, vieram, isto foi só
em 2010. Estas obras são de 2010, 2009, portanto, 7, 8 anos mais tarde, vieram-nos a ser muito familiares com esta questão da crise dos refugiados e as imagens que diariamente víamos nos nossos ecrãs de televisão e nos nossos jornais, e ainda hoje continua, das pessoas que vinham do continente africano ou do Médio Oriente a quererem entrarem na Europa via marítima e os problemas. E outra imagem, esta também muito familiar na zona raiana, tinha a ver com o salto, chamado dado do salto para o outro lado. É uma imagem de uma aduaneira, de um trânsito proibido, e em que está um senhor com a mala, chapéu. Não é propriamente um terrorista, não, é alguém que procura dar o salto para o outro lado à procura de melhores condições de vida. E pronto, eu levantei isto como um modo de questionamento e de reflexão sobre esta situação, que para nós, precisamente, até é muito cara, porque nós sempre fomos um país de imigrantes durante muitos anos e décadas e séculos mesmo. Sempre procurámos nos outros países ir à procura de melhores condições de vida, quer sejam questões ou de carências económicas ou, como em simultâneo no Estado Novo, também para fugir da guerra. E isso levou a um êxodo muito grande da nossa população. Infelizmente, eu mais tarde vi o contrário no nosso país, de haver uma negação muito grande dos portugueses em aceitar os imigrantes, pessoas que estavam em mesmas situações e circunstâncias àquelas em que nós tivemos em anos anteriores, década de 50, 60, que não estavam longe de nós e que tinham problemas enormes em entrar no nosso país. Aqui fiz uma outra obra. Carlos, deixa-me só fazer aqui um pequeno ponto de ordem, que é o seguinte. Sim. Nós, neste momento, estamos a 5 minutos e tal do final. Portanto, eu vou propor, antes de começares a falar desta obra, vamos sair todos e fazer novo início de conferência.